Queridos e amados irmãos, que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos aqui para a edição de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como temos falado em todos os vídeos, a lição que estamos comentando, ela pertence a esse conjunto de lições que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesta ocasião estamos estudando a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então esta é a nossa lição muitíssimo abençoada, lição que vem mostrando a superioridade de Cristo nesta carta aos Hebreus. Esta lição, nós temos falado sempre, é comentada durante esse trimestre, comentada pelo pastor José Gonçalves, escritor, conferencista, comentarista de lições bíblicas adultos da CPAD, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Muito bem, queridos, nós estamos gravando, esse é o nosso terceiro vídeo, e eu gostaria de sempre estar dando essa explicação. Nós estamos trabalhando num formato de enriquecimento da nossa lição, no sentido da construção de tópicos. A nossa lição já tem seus tópicos, que o comentarista tem feito, e muito bem elaborados tópicos. Por exemplo, a lição de hoje, que nós vamos estudar, Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. E nesta lição nós vamos ter aqui os tópicos da lição. Primeiro, que Jesus é um sacerdote superior quanto à qualificação. Também, o segundo ponto, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio superior quanto ao serviço. E em terceiro lugar, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. São os pontos que estão aqui na lição. E a nossa proposta, como eu estava dizendo, é nós criarmos novos tópicos, respeitando o título da lição, e assim poder enriquecer a sua aula. Você que é professor, ou você que é aluno da escola dominical, você também estender. Eu acredito que isso eu estou fazendo aqui nessa série de vídeos, e cada professor também vai enriquecendo, contanto que a gente não fuja aqui do tema da nossa lição. Então, queridos, nós temos aqui na lição a nossa leitura, que está em Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, e capítulo 5, versículos de 1 a 14, que nós estaremos lendo. O texto áureo diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Se encontra em Hebreus 4,14. Nós vamos passar por essa leitura daqui a pouco. Verdade prática: como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. E aí a nossa leitura: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza.
e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Queridos, então está aqui a leitura bíblica que busca fundamentar o título que nós temos nesta lição, lição número 5, que será para 4 de fevereiro de 2018. Então, queridos, nós temos aqui algumas considerações que nós temos que fazer. Primeiro, nós vamos observar como se constrói esta ordem levítica, no primeiro passo. Os irmãos sabem que o povo de Israel estava no Egito há 400 e poucos anos, aproximadamente 430 anos, né? E um novo rei que não conheceu José, o grande administrador do Egito, este novo faraó começou a oprimir o povo e chegou a pedir que matassem todos os filhos dos hebreus que estavam ali no Egito, porque eles iam se multiplicando e o temor de Faraó era que uma nação inimiga viesse invadir o Egito e esses hebreus que não eram dali nativos, eles se juntassem com o inimigo e se voltassem contra o Egito. Então essa superpopulação de hebreus preocupou a Faraó e Faraó quis extinguir. E nós vemos que a mãe de Moisés procurou escondê-lo, mas aí a criança já, acho que 3 meses, alguma coisa assim, já não podia mais esconder, e a mãe colocou lá no rio, dentro daquele cestinho e tudo, e pediu que a sua irmã fosse acompanhando a criança, né? Até que a criança, passando por algum lugar do rio, a filha, né, de Faraó observou aquele garoto e ela pegou aquele menino para si, para cuidar dele, né? E aí a menina, que era irmã de Moisés, disse: não, a senhora não quer que eu arranje uma ama, alguém que cuide? Ela, perfeitamente, terminou levando Moisés para sua mãe. Bom, Moisés cresceu, irmãos, no Egito, nós sabemos, tendo ali toda a educação egípcia, né? Porque ele estava na corte. E quando ele cresceu, ele sabia suas origens, né? Ele viu o sofrimento dos seus irmãos, terminou atacando um egípcio e matou o egípcio, e isso já foi percebido, né, até o próprio hebreu, né, quando ele foi apartar uma briga lá de dois hebreus, aí o hebreu disse: você quer me matar como matou o egípcio ontem e tal. E Moisés fugiu, foi para Midian, lá ele casou, nós sabemos a história, né, e
num determinado momento, nós vamos encontrar isso em Êxodo capítulo 3, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele tem uma visão. Ele vê uma sarça, uma moita de capim lá pegando fogo, e quando ele se aproxima, nós vemos todo aquele diálogo de Deus com ele, e resumindo aqui, Deus fala com ele e diz que ele seria o encarregado de tirar o povo do Egito. Irmãos, aqui uma observação, um parêntese. Eu contei na Bíblia pelo menos 7 vezes Moisés dando para trás, Moisés querendo recuar, Moisés sem querer enfrentar aquela missão, temendo a missão. Nós encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo 11, no capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 10, capítulo 4, versículo 13, capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 12, capítulo 6, versículo 30. Em todas essas situações, nós vamos ver Moisés recuando, tamanho era o peso da missão. Em uma parte ele diz que é incircunciso de lábios, em outra ele diz, quem sou eu para tirar o povo do Egito? E assim ele vai, mas Deus não abre mão de Moisés. E Moisés, nós vamos saber a história, depois de todas aquelas pragas no Egito, Deus mandou aquelas pragas e Faraó não resistiu, liberou o povo e o povo partiu com Moisés. E eles, tendo atravessado o Mar Vermelho, que a história é grande, eles começam suas caminhadas, e aí no terceiro mês, mais ou menos, eles já estão chegando no Sinai, que é um ponto, um divisor de águas, porque ali no Sinai é que Deus vai dar a lei para Moisés, as instituições de cerimônia, dos rituais, da organização do tabernáculo e tudo mais, ali no Monte Sinai. E é ali, irmãos, que Deus chama a tribo de Levi e chama especificamente Arão. Inclusive, anteriormente, nós vamos ver que Moisés, nesse temor de cumprir a missão, Deus diz para Moisés, não, então eu vou enviar Arão para que Arão fale por você. Então Arão seria o porta-voz de Deus. Nós vamos ver Êxodo capítulo 4, que nós temos aqui uma declaração bastante esclarecedora. Êxodo capítulo 4, nós vamos ver aqui, capítulo 4, versículos 14 em diante. Então, devido Moisés, Moisés, Senhor, então envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E ainda no versículo 30, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. Então, queridos, Deus, que é misericordioso, colocou Arão para, no início, ser o porta-voz. Aquilo que Moisés achava que era pesado de língua e tudo, Deus falava com Moisés. Moisés era como se fosse Deus para Faraó, e Arão como se fosse o profeta de Moisés. Então, um canal que Deus usou. Nós não somos obrigados a fazer tudo, mas quando Deus tem uma missão para nós, o que nos falta, Deus manda sempre alguém para nos ajudar nessa jornada. Ok, então, tanto Arão como Moisés são filhos de Arão e de Joquebede. Aí, desse casal, nasceu Moisés, Arão e Miriam. São 3 irmãos que nós vamos encontrar na Bíblia. E de Arão nasceram 4 filhos, que aí vai montar o grupo que vai operar no tabernáculo. Nós temos Arão, que vai se constituir sumo sacerdote. Nós temos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que são filhos de Arão e que vão realizar esses ofícios dentro do tabernáculo.
Moisés já tinha 80 anos, Arão 83, não é? E Moisés seria Deus sobre Faraó e Arão, profeta de Moisés. Muito bem, então no Monte Sinai, meus queridos, se estabelece, é ali que Deus vai dar as tábuas da lei para Moisés, é ali que Deus vai mostrar o modelo do tabernáculo, que os irmãos sabem que tinha o pátio exterior, tinha o lugar santo, aí tinha um véu que dividia, tinha o lugar santo dos santos, né? E ali no lugar santo nós temos ali o candelabro, temos a mesa dos pães da proposição, né? Temos os utensílios ali. Fora nós temos o altar do holocausto, e entrando nós temos ali então a bacia, temos a mesa com os pães da proposição, temos o candelabro, né? Os utensílios. E no Santo dos Santos nós vamos ter a arca, era um caixote, né? Por cima o seu tampo era chamado de propiciatório, tinha 2 querubins, um olhando para o outro, e ali entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, né? Os sacerdotes não podiam todos entrar ali, somente o sumo sacerdote. Muito bem, queridos, então ali no Monte Sinai Deus dá toda a estrutura de funcionamento do tabernáculo, e Deus escolhe a tribo de Levi como a tribo reservada para fazer todos esses trabalhos, não é? Todos esses rituais ao longo desta caminhada no deserto. Nosso Deus é um Deus organizado, né? É um Deus que tem todas as coisas no seu lugar. Bom, então nós vamos agora extrair algumas coisas interessantes com respeito a esta ordem levítica e a superioridade de Cristo em relação a Arão. Então, queridos, em primeiro lugar, Cristo é superior a Arão porque o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E a tradição diz que esse sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada na cintura, com os sininhos que ficavam balançando, e esta corda, porque se ele de repente estivesse irregular e ele morresse lá, ninguém poderia entrar naquele lugar. Então ele era puxado pela corda. Enquanto ele estava operando, as sinetas estavam balançando, batendo, e o povo sabia que ele estava vivo e operando lá. Então ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Jesus, que é superior, entrou definitivamente, e ele não só entrou, mas ele é o tabernáculo. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ali fazer aquela intercessão pelo povo e tudo mais, mas Jesus entrou definitivamente, e ele é em si o tabernáculo com toda a sua estrutura. Muito bem. Em segundo lugar, o sumo sacerdote, ele entrava só. Não podia entrar outra pessoa com ele. Era o sacerdote sozinho que entrava. Então, havia o mistério do que havia depois da cortina. Ninguém via o que estava lá dentro, né? Somente o sumo sacerdote que entrava naquele lugar reservado para a arca, para o propiciatório, para os querubins e para a glória de Deus que se manifestava ali. Mas ninguém entrava. Então, o sumo sacerdote entrava sozinho. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus, quando deu o brado de vitória, Pai, tudo está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o que significa isso? É que agora, tanto Jesus entrou, como os redimidos pelo Senhor, os que receberam a Cristo como seu Salvador, não é? Aqueles que são templos do Espírito Santo, todos esses agora estão além do véu. Passaram por essa cortina, o véu que fazia separação entre nós e a glória de Deus, entre nós, não é? E
o Deus Todo-Poderoso que se manifestava ali na arca. Este véu, ele se rasgou de alto a baixo, e agora eu e você e todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Eu digo sempre, que coisa maravilhosa. Não importa a casa que você mora, não importa quanto você ganha por mês, não importa a cor da sua pele, não importa. Você pode estar lá num barraquinho, com uma cama muito simples, mas quando você se ajoelha ali ao pé da sua cama e você olha para o céu e clama ao Senhor, você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Por isso, nós não precisamos de mediadores, não precisamos de intercessores por nós. Não. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele rasgou o véu e nós agora entramos com ele, né? Então, em segundo lugar, o sumo sacerdote entrava sozinho. Jesus rasgou o véu e entrou conosco. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o sumo sacerdote executava seus trabalhos num tabernáculo terreno, Jesus num celestial. Então, o tabernáculo onde o sumo sacerdote operava, principalmente os sacerdotes ali de Arão, né? Os levitas ali contemporâneos de Arão, era aquele tabernáculo do deserto, né? Tabernáculo, de certa forma, precário, muito bem feito, muito bem construído, com as medidas de Deus, com as recomendações de Deus, mas precário, né? E o sumo sacerdote executa ali os seus trabalhos, mas Jesus executa não num tabernáculo terreno, mas num tabernáculo celestial. Claro que posteriormente, irmãos, foi construído o templo de Salomão, né, que era o templo mais requintado, mas mesmo lá tinha, né, a mesma configuração, lugar santo, tinha o véu e tinha o Santo dos Santos, né? E isto tudo, né, o profeta vai dizer lá no passado, ele vai dizer, olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Era uma referência a Jesus, né? Quando João, ele tem aquela visão celestial, ele diz que lá não há tabernáculo, né? Mas o Senhor é o tabernáculo. Então, a operação de Jesus se dá num caráter espiritual, num caráter sobrenatural, num caráter acima, não é, da mente humana, acima dos modelos terrenos que os homens constroem, né? Então, o sumo sacerdote executava seus trabalhos num tabernáculo terreno. Jesus executa em um tabernáculo celestial. Porque não obstante ele ser homem, nascido no ventre da bendita Virgem Maria, mas Jesus também é Deus. Nele coexistem as duas naturezas. Nós vemos quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou e se apresentou aos discípulos com o seu corpo glorificado. Eles viram, ficar espantados, né? Porque, né? E aquela voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, né? Então Jesus é Deus, e é Deus. Então ele opera num tabernáculo celestial. Em quarto lugar, meus queridos, Cristo é superior à ordem levítica, porque o sumo sacerdote, a ordem levítica, oferecia o sacrifício pelo pecado seu e do seu povo. Então, o sacerdote também pecava, o sumo sacerdote também pecava. E nós vamos ver na palavra que os dois filhos, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, eles num determinado momento ofereceram fogo estranho. E quando ofereceram fogo estranho, né, porque eles eram imperfeitos, né, Deus os executou ali mesmo, eles morreram. Nós vamos ver lá na frente Arão, né, Arão se levantando contra Moisés. Arão, sumo sacerdote, se levantando contra o grande profeta Moisés, ele juntamente com a sua irmã.
não é? Se levantaram contra Moisés. E não, mas porque só você tem que estar à frente e tal, né? Nós também somos né? E eles ficaram revoltados porque Moisés casou lá com uma mulher, né? Mulher cusita, e eles ficaram revoltados com isso e se levantaram contra Moisés. Nós vamos encontrar isto, e eu quero até ler aqui com os queridos irmãos, Arão e Miriam, Números capítulo 12, versículos de 1 a 15. Nós vamos ver aqui, né, esta observação, olha. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E aí o Senhor diz assim, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, queridos, nós vemos Nadab e Abiú. Não vou ler aqui, essa referência está em Levítico 10, 1 e 2, quando eles oferecem fogo estranho. Então, os sacerdotes também eram imperfeitos. E aí, eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmo e depois oferecer sacrifício pelo povo. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Então, o sumo sacerdote e os sacerdotes da ordem levítica ofereciam sacrifício pelo pecado seu próprio e também pelos pecados do povo. Jesus é o sacrifício perfeito pelo povo, mas não por si mesmo, pois não tem pecado. Então, resumidamente, o sacerdote oferece sacrifício por si mesmo e pelo povo, porque ele é imperfeito. Mas Jesus, ele não só oferece o sacrifício somente por nós, como também ele é o sacrifício perfeito. Ele é oferecido em nosso lugar, mas Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha pecado, não. O que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário era tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e levando sobre si. Glória a Deus por isso. Em quinto lugar, o sumo sacerdote era temporário, Jesus é permanente. Isso é tópico de todas as lições anteriores, Por que essa superioridade de Jesus? Porque eles passaram, meus queridos, Nadab, Abiú passaram, Eleazar, Itamar passaram, que eram filhos de Arão, Arão, que era o pai, obviamente, passou também, e outros sacerdotes e sumos sacerdotes foram se levantando da tribo de Levi, sucessores, mas eles tinham inclusive um tempo de operação. Eles operavam ali dos 20 e poucos anos até 50 mais ou menos, e depois não operavam mais no tabernáculo. Mas Jesus é um sacerdote e tem um sacerdócio que é permanente. Ele vive sempre a interceder por nós, diz a Bíblia. O Senhor Jesus foi para o céu, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele é rei, ele é sacerdote e ele é profeta. Em sexto lugar, o sumo sacerdote conduzia a falta confessada e a falta descoberta. Jesus
se identifica com a falta humana e se compadece e intercede por nós. O que acontecia com os sacerdotes da ordem levítica? Poderia acontecer duas coisas: quem cometeu o pecado, revelar o pecado, e os sacerdotes executarem o sacrifício por aquele pecado, se fosse o caso, às vezes era uma execução de morte, né? Então o sumo sacerdote levava esse sacrifício, né, que era um animal, né, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, transferia o seu pecado para o animal, e aí esse animal era oferecido em sacrifício, né? Era um símbolo de Cristo já, né? Nós transferimos os nossos pecados. Jesus abraça os pecados da humanidade e morre em nosso lugar como um cordeiro imaculado, incontaminado, como ovelha muda que é levada para o matador. Mas os sacerdotes da ordem levítica, eles conduziam a falta que era confessada ou a que era descoberta, porque às vezes a pessoa não confessava, mas alguém denunciava, e eles conduziam essa falta confessada ou descoberta e executavam o sacrifício. Jesus, a Bíblia diz que ele se identifica com a falta humana, se compadece e intercede. Ô, irmãos, a gente lê isso aqui e dá muita vontade de dar glória a Deus e aleluia, porque Jesus não é um sacerdote, como diz o escritor, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque como nós, em tudo ele foi tentado. Uma coisa sou eu fazer um julgamento com respeito a você. Às vezes não tenho misericórdia, né? Às vezes não entendo a profundidade, né, daquela sua reação. E nós somos imperfeitos nisso, porque a gente conhece o exterior, a capa, né, o rótulo, mas o Senhor conhece o interior. Foi como quando aquela mulher foi apanhada em adultério, em João capítulo 8, e aqueles homens trouxeram para testar Jesus. E disseram: olha, Senhor, na lei de Moisés está escrito que as tais mulheres devem ser apedrejadas porque elas foram apanhadas, ou ela foi apanhada no próprio ato adulterando. E tu, o que dizes? Jesus olhou para aqueles homens, e Jesus, que é um intérprete da lei, e Jesus veio para reinterpretar a lei, para fazer, não para abolir, abrogar a lei, mas ele vem para reinterpretar a lei, para resgatar o verdadeiro espírito da lei. Então Jesus olha e diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar pedra na mulher. Jesus não estava invalidando o que Moisés disse. Não, ela deve ser apedrejada. Agora, para apedrejá-la, vocês têm que estar numa condição superior à dela. Porque senão vocês são hipócritas. Como é que você vai condenar alguém se você está numa situação, às vezes, pior do que do alguém que você está condenando? Então, queridos, nós vamos perceber aqui que o sacerdote era frio na execução do seu serviço. Alguém chegava, dizia o pecado que tinha cometido, ou a denúncia, e ele executava conforme o padrão da lei da pedra. Mas Jesus, né, que a sua aliança é a aliança do coração, ele analisa o contexto maior. E ele está vendo quem está sendo condenado, e ele sente o que a pessoa sente. A isso nós chamamos essa duas pessoas numa alma só. Nós chamamos isso de empatia. Então Jesus tem a empatia perfeita, né? Ele sabe cada situação, ele entende cada situação, ele compreende cada situação, e ele é poderoso para interceder por nós. Então, por isso que ele é superior, porque ele conhece o pecador por dentro e por fora. Ele tomou esse tabernáculo humano, né? E ele, como Deus, onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. O salmista disse: Senhor, tu me sondaste e me conheces,
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe o Senhor entende todos os meus pensamentos. Então, sexto lugar, o sumo sacerdote conduzia a falta confessada e descoberta. Jesus, ele se identifica com a falta humana e se compadece e intercede por nós. Glória a Deus. Em sétimo lugar, o sacerdócio de Cristo, ou Cristo, é superior à ordem levítica, porque o sacerdócio levítico é local e exclusivo. O de Jesus é universal e inclusivo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor Walter Pereira? Nós queremos dizer que Arão, ele se restringe, Arão com a ordem levítica, se restringe ao povo de Israel. Arão não vai estar oferecendo sacrifício, e nem os seus filhos, e nem os levitas, pelos pecados dos gentios. Não. A preocupação deles é o povo judeu. Até a mulher, na estrutura do tabernáculo, existia o pátio das mulheres, pátio dos homens, não é? E aí você tem, entrando no pátio do tabernáculo, você tem ali um local exclusivo para os sacerdotes. Entrando no lugar santo, você tem um lugar exclusivo dos sacerdotes, e no Santo dos Santos, um lugar exclusivo do sumo sacerdote. Então, o sacerdócio levítico é local e exclusivo. Opera em Israel, onde está o templo, né? E é exclusivo do povo da raça judaica, vamos dizer assim. Mas o de Jesus é universal e inclusivo. Glória a Deus. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio universal. Quem tem direito a esses benefícios, não é, do sacerdócio? Todos nós. E Jesus, ele é aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus abre as portas para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É universal e inclusivo. Enquanto a estrutura levítica jogava para fora, não é? O sacerdócio de Cristo ele traz para dentro. Você vê que nos dias de Jesus havia uma discriminação muito grande em relação aos outros povos, né? Mas o projeto inicial, quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, você vai ser abençoado e você vai abençoar todas as famílias da terra. É o projeto. Nós vamos ver isso caminhando assim, simbolicamente, em José. Não vimos em Abraão, não vimos em Isaac, nem vimos em Jacó. Mas José, quando foi para o Egito, ele foi o salvador do mundo. Ele atendeu ao povo do Egito e atendeu todas as nações que precisavam ali. Ali já é um símbolo do que Jesus iria fazer no futuro, né? Um sacerdócio universal e um sacerdócio inclusivo, né? Quem está fora, venha para dentro, porque o Senhor chama a todos. Graças a Deus. Em oitavo lugar, nós vamos ver que o sacerdócio arônico ou levítico estava composto por rituais, símbolos de fácil compreensão, visuais e materiais. Então, nós temos ali o tabernáculo, apesar daquela estrutura que ninguém entrava em determinados lugares, mas o povo entendia o que estava acontecendo. O que é que o sacerdote fazia? Ele é aquele que intercede por nós. Por que a arca? Lá na arca está guardada, né? Uma porção do maná, as tábuas da lei, a vara de Arão. Mas lá no Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote. Eles entendiam mais ou menos como funcionava essa estrutura, não é? E nós vamos ver que o sacerdócio de Cristo, né, ou Cristo, é transcendental. O seu sacerdócio
e sobrenatural. Na nossa mente fica difícil entender como é que Cristo é o tabernáculo, como é que esse reino de Deus ele está presente, mas ele também é escatológico e é futuro. Como é que funciona? Como é que no céu não tem tabernáculo? Ele é o tabernáculo. Como é que não há luz lá? A luz é o Cordeiro de Deus. Então, são coisas de um outro ambiente que nós não vamos conseguir entender. Como é que Deus, não é? Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, como é que Deus manda Jesus? Mas Jesus também é Deus. E como é que manda Jesus? Como é que Jesus vem morrer por nós? Como é que Deus se autolimita, se autoconcede, se autorrevela, se automanifesta e se submete a passar pelo que teve que passar aqui, cumprindo um ritual como se fosse um animal? Na nossa mente não dá para entender. Aí Paulo vai chamar isso de loucura da pregação. Mas ele diz, né, que nós fomos salvos pela loucura da pregação. A palavra da cruz, disse Paulo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo vai dizer aos Coríntios, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura e ele não pode discerni-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, oitavo lugar, o sacerdócio levítico ou arônico estava composto por rituais simbólicos, não é? Simbólicos, por tipos, por alegorias, né? Mas de fácil compreensão, eram visuais e eram materiais. Mas esta ordem de Cristo, ela é transcendental, é sobrenatural. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus o fez um pouco menor do que os anjos, mas agora sujeitou a ele todas as coisas. Então, queridos, é crer no poder do Evangelho. Alguém disse assim, eu creio em Deus, porque Deus é absurdo. Mas ele estava dizendo, nós não conseguimos entender esta dimensão tão grande. Jesus é o sumo sacerdote, mas Jesus também é o sacrifício, mas Jesus também é o tabernáculo. Ele congrega em si todas as coisas. Muito bem. Em nono lugar, estamos caminhando para o final, o ministério levítico ou de Arão depende do florescer da vara. Há um momento em que Arão é questionado. E aí, Deus ordena que todos os príncipes de cada tribo tragam uma vara. Nós vamos ver isso aqui, nós anotamos esta referência. Vamos ver aqui. Está em Números. Vamos ver esta referência muito interessante. Eu gostaria de ler com os irmãos. Nós vamos ver quando se levantam contra Arão, questionam, não é? Questionam o seu sacerdócio e Deus faz com que seja mostrado para eles que Arão está confirmado pelo Senhor. Não é? O Senhor recolhe de cada tribo uma vara, não é? De cada tribo, de cada príncipe ali das tribos, uma vara. Vamos ver essa referência aqui, para nós colocarmos para os irmãos. Muito bem. Então, queridos, vamos ver aqui um momento em que Arão é questionado. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara por cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido
florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim. Versículo 8. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, e não morrerão. Então nós temos aí a confirmação. Arão foi questionado em algum momento, Moisés foi questionado em algum momento, porque eles eram homens terrenos, homens falhos, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. E o povo de Israel olhava para eles como homens. Mas, meus queridos, Jesus não precisou de vara florescendo. O ministério de Jesus foi confirmado, não é? Quando ele nasceu, os anjos apareceram, um coral de anjos, e diziam: glória a Deus nas alturas, não é? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Nós vamos ver também que quando Jesus vai ser batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea, como uma pomba, sobre ele, e a voz vem do céu e diz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Nós vamos ver no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João vão ver Jesus glorificado. E assim, meus irmãos, ao longo do ministério de Jesus, né? Jesus tem a confirmação do Pai, e Jesus é Deus. Então, não precisa desses tipos de confirmação. O sacerdócio, vamos lá, o sacerdócio levítico, arônico, depende do florescer da vara. Jesus tem a confirmação do Pai. Glória a Deus. E vamos agora caminhando para o final. Em 10º lugar, Arão estava subordinado à tribo levítica. Jesus é o sacerdote universal que transcende a todas as tribos. E Jesus vem da tribo de Judá. Jesus quebra o protocolo. Jesus, ele transcende as regras. Jesus não veio cancelar a lei. Jesus não veio, como dissemos, abrogar a lei. Jesus não veio anular a lei. Jesus veio reinterpretar a lei. E ele está acima da lei. Ele pode dizer: vocês viram o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Portanto, eu vos digo, amarás ao teu próximo, mas abençoarás o teu inimigo, orarás pelo teu inimigo. Visto que foi dito, né, se alguém aborrecer sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que aquele que abandonar a sua mulher, a não ser por causa de adultério, de prostituição, né, comete pecado. Então, Jesus, ele vem dar uma interpretação mais nobre, uma interpretação, ou melhor, mais nobre não, a interpretação real da lei. Porque a palavra de Deus, alguém disse, ela sempre é estranha para nós. Ela sempre vem como algo que a nossa mente não consegue alcançar, a nossa estrutura humana não consegue alcançar. Mas Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, ele está superior a Arão e superior a toda a ordem levítica, com os seus rituais, com os seus escritos, com as leis morais, as leis de rituais e etc. Jesus está acima de todas as coisas. Ele é Filho de Deus e Ele é Deus. Que Deus continue nos abençoando, que a sua palavra fique plantada no seu coração. Eu espero que de alguma forma tenha contribuído no estudo da sua lição. Que Deus abençoe, receba um abraço apertado do pastor Walter Pereira e até a próxima.